Hoje estava falando para a Ana Miranda, que não sei se vocês lembram da nossa conversa com o Inácio, né? O Jéssica comentou aqui. Eu tinha feito umas 20 perguntas, mais ou menos, né? Preparado umas 20 perguntas. E no fim, eu acho que fiz umas 3, né? Porque não sei se lembram dessa ocasião, mas o Inácio é um ótimo contador de histórias e, né, foi levando a nossa conversa. Então, eu gostaria primeiro de começar lhe agradecendo. Né? E a senhora não sabe com que gosto recebemos a senhora aqui. E queria agradecer a sua generosidade, a sua delicadeza, né? Desde aquele e-mail que eu lhe enviei, assim, meio tímido, né? Porque ciente de que a senhora teria que atravessar o Brasil, praticamente, para vir a Santa Maria, deixar a sua praia, né? Seu calorzinho e ainda depender do único voo, né? Que nós temos, o único voo diário que chega a Santa Maria, né? Mas enfim, então por tudo isso, pela sua generosidade, pela sua paciência e disposição para estar conosco, eu agradeço. Queremos conhecer um pouquinho mais a formação da escritora Ana Miranda, não é? O seu percurso, mesmo escolar, a infância talvez, né? A sua formação de leitora e começamos por aí. Tá certo. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos vocês. Eu estou muito contente de ter feito essa travessia do país, né? Tive uma noção assim, bastante nítida da imensidão das nossas terras, né? Da diversidade da natureza. Aqui é completamente diferente a natureza dos biomas, né, que nós temos, toda essa riqueza. Conheço chama-se querência do povo do Rio Grande do Sul e fiquei muito encantada com algo que eu vi hoje. Eu nunca tinha visto na minha vida, que eu vi um painel com os pontos turísticos da cidade. E uma das fotos, trabalhada assim, com pintura, era uma foto da universidade. E isso é maravilhoso, né? A universidade como ponto turístico, como atração. Quer dizer, a importância do saber, a importância do conhecimento, do desenvolvimento pessoal, né? De tudo que a universidade pode propor. Então, e também muitas árvores lindas, e aqueles morros, aquelas colinas verdes, assim, em torno, né, com uma proteção, né, a nossa existência aqui nesse vale. Enfim, eu não tenho saído muito, eu aproveitei a pandemia para fazer o que eu mais gosto, que é ficar em casa. Eu adoro ficar em casa, escrevendo, desenhando e lendo. Dá umas caminhadas assim na praia. Mas a Raquel me escreveu uma mensagem tão encantadora, que eu não resisti. E estou aqui. E sempre vale a pena, né, o contato com as pessoas. As pessoas são realmente uma fonte de conhecimento para nós, de afeto, de sobrevivência, né? Eu fui criada intelectualmente em Brasília. Eu tive uma sorte muito grande porque as escolas onde eu estudei eram escolas formuladas pelo Darcy Ribeiro, que é uma figura maravilhosa, que eu acabei conhecendo depois, né, de me tornar uma escritora, eu o conheci. E era um sistema que ele chamava de generalista, que é formidável, um sistema
moderníssimo, né? Isso era nos anos 50, eu cheguei em 59, em Brasília. Meu pai foi construir a cidade, ele era agrônomo, foi fazer o cinturão verde ali, plantar, né? E então o sistema generalista era baseado numa ideia de que você precisa ter um conhecimento amplo, né? E depois você se aprofunda em algo que você escolhe. Então nós tínhamos a escola classe de manhã, onde nós estudávamos português, matemática, história, geografia, ciências e essas matérias. E de tarde nós tínhamos uma escola parque. E essa escola parque oferecia todo tipo de alternativa, assim, de conhecimento para as crianças. Éramos crianças, eu tinha 7 anos, 8. E então era desenho, pintura, gravura, teatro, música, carpintaria, eletricidade, até jornalismo e línguas. Era uma coisa maravilhosa. E tinha um curso, uma sala que chamava-se biblioteca. Biblioteca. A minha mãe, que morreu ano passado, com 103 anos, era uma mulher formidável, Então ela era uma sertaneja, assim, e ela tinha um irmão que tinha livros. Livro era uma coisa muito preciosa no sertão. Pouquíssimas pessoas tinham. E o irmão dela tinha os livros, e era muito ciumento, trancava os livros e escondia a chave. E ela descobriu onde ele escondia a chave. E ela, de noite, ela fingia que estava dormindo, quando ele adormecia, ela pegava a chave, aí ela abria, pegava o livro, entrava num caixote com uma lamparina e ficava lendo ali até adormecer. E depois ela guardava o livro, fechava, escondia a chave em outro lugar. Só que ele descobria, quando ela fazia isso, porque ela ficava com o rosto preto, com a fuligem da lamparina. Então ele brigava com ela e batia nela, mas ela continuava lendo. E lá em Brasília não havia livrarias. Nós tínhamos um vendedor de livros, que era um senhor que vinha com uma pasta assim, muito pesada, né, com aqueles livros. Quando ele aparecia na quadra, as pessoas todas entravam, se escondiam, e a minha mãe ia para a varanda, então ele vinha direto para a nossa casa. Então nós tivemos livros maravilhosos na nossa infância, né, aquelas coleções dos melhores contos, poloneses, os melhores contos russos, toda aquela coleção. E o Barão de Munchausen, que eu adorava, né? Como é que aquilo era possível, eu acreditava naquilo, eu achava uma coisa maravilhosa. E Alice, no País das Maravilhas, tudo aquilo ia abrindo assim, um universo para mim. E também o curso de biblioteca que eu fiz na Escola Parque, porque era um trabalho que a professora fazia de uma relação da criança com o livro, que hoje se faz muito, né? Os professores no Brasil são pessoas heróicas, né? Eu tenho uma maior admiração pelos professores e lutam muito pela leitura. É uma luta bastante renhida, né? Porque é muito fácil você criar um hábito de leitura numa criança, muito mais do que num adulto, né? Então, existe esse trabalho. A sociedade depois não ajuda, né? Vai afastando as pessoas. Mas eu fazia esse curso e depois você tinha que interpretar o livro que você leu da maneira que você gostasse. Eu normalmente fazia desenhos, fazia histórias a partir do livro. Eu tenho uma irmã maravilhosa que se chama Marlene Miranda, ela trabalha com música indígena, e nós tínhamos já uma espécie de um quarto mágico. Era um quarto. Nós
pegávamos, a cidade estava em construção, Brasília, nós pegávamos aqueles tijolos, assim, aquelas madeiras de construção, e fazíamos uma estante, botávamos livros, botávamos discos, e nós editávamos livros ali naquele quarto, e nós fazíamos edições de um exemplar só, né? Com uma capa, aquele papel ao maço, escrevíamos e fazíamos uma capa de cartolina, às vezes com um desenho, amarrávamos com uma fita. E tem um deles que sobrou. Eu tinha 7 anos, a Marlui tinha 9 anos. Chama-se Tocador de Esquisitice. Aí diz assim: eu vou pelo caminho triste, tocando solos em riste, tocador de esquisitice. Quer dizer, já existia um certo toque assim, literário. Né? Depois, mamãe sempre dizia, depois fica infantil, mas ele tem já uma construção, assim, uma percepção literária. Né? E minha mãe declamava muitos versos e gostava de fazer os acrósticos, né? Ela pegava o nome da pessoa e fazia aqueles acrósticos, às vezes bordava nos guardanapos, bordava os acrósticos dela. Então nós tivemos essa em casa e na escola, que foi... Mas nós nascemos duas pequenas artistas já. Nós éramos assim, quando tinha uma festa na escola, as duas eram iguais, né? As duas com franjinha assim, as trancinhas pretas, e as duas bem magrinhas e muito vivas, né? Então, quando tinha uma festa na escola, nós abríamos a festa, as duas dançando assim no palco, com bambolê ou com lenço, sempre eram as duas artistinhas, né? E estudávamos música, estudávamos piano com a professora, a Neuza França, e desde pequenas tivemos isso. E nascemos assim, eu não sei explicar, né, essa aptidão assim, tão clara, tão imediata. Mas houve assim, um universo dentro da nossa vida que nos ajudou a deixar brotar essa flor, né? Essas flores que brotam, né, da vida, essas flores, como esse encontro aqui, né? É uma flor que brota, porque é uma flor de resistência, né? Uma flor, hoje em dia, tudo que você faz de cultura, de literatura é uma resistência, é uma luta. Depois eu estudei numa escola muito boa, fui inclusive colega do Milton Atum, né, um colégio dentro da universidade, e então eu tive uma convivência muito precoce assim, dentro da Universidade de Brasília. E as pessoas até perguntam assim: quem é o professor de literatura de vocês? Porque eu tenho 2 escritores, né, naquela turma. E era a Dalgisa, nossa professora. O Milton participou da crise do ano passado. Né? Então, pois é. Éramos do Grêmio juntos, éramos batalhadores. E depois, mas eu desenhava muito. Eu escrevia poesias também, mas as poesias eram uma atividade secreta. Muitas vezes eu até escrevia num diário que era fechado, né? Porque aquilo era uma coisa que era muito reveladora para mim. Eu era uma menina muito tímida. E a Maia hoje diz: eu sou muito tímida, mas eu não era tímida como a Maia, não. A Maia é tímida, mas ela sabe se expressar, né? E eu não falava, eu era muito calada. E quando alguém me fazia uma pergunta e eu queria responder essa pergunta,
ali na escola, alguma coisa, ou uma provocação, alguma coisa, eu ficava com aquele sentimento assim, mas não falava, era fechada. Aí eu corria para casa, abria o meu diário e escrevia que a pessoa tinha me dito tal coisa e que eu tinha respondido. Quer dizer, eu fazia uma falsificação do mundo, mas eu fui percebendo ali que essa falsificação, na verdade, era uma salvação. E era uma possibilidade de recriação do mundo, e talvez isso tenha né, e a poesia também, o mistério das palavras, né, tudo isso ia fermentando assim, dentro de mim o amor pela palavra. Mas, visivelmente, eu era uma pessoa que seria uma desenhista, uma artista. Eu desenho muito, desenho até hoje. E fazia painéis assim, com flores, e passava o dia desenhando. Assim. Então, minha formação foi para ser desenhista. Eu fiz Instituto de Artes na Universidade de Brasília e depois fui para o Rio de Janeiro para estudar com artistas. Então a literatura foi um acidente para mim, mas foi um acidente maravilhoso, porque a expressão visual ela é muito diferente da expressão pela palavra. As pessoas dizem assim, uma imagem pode dizer mais do que 1000 palavras. Mas como dizer isso? Quer dizer, como fazer com que a outra pessoa compreenda isso, que a imagem pode dizer mais? Quer dizer, você usando a palavra, você tem uma outra forma de percepção do mundo e uma outra construção de você mesma. Porque eu tinha um lado muito intuitivo, desenvolvido pelo desenho, e quando eu comecei a trabalhar com a palavra e ler muito, eu comecei a desenvolver um lado mais racional. E aí eu fui adquirindo voz. Eu comecei a falar. E o Guimarães Rosa dizia, você é o que você fala, né? Assim, na sociedade. Então eu comecei a me sentir uma pessoa mais completa quando eu passei a ler e a escrever. Foi um processo assim, fantástico que durou. Eu posso contar também, fazer igual o Loyola, né? Ficar aqui a noite inteira contando só como eu escrevi o primeiro livro, mas não, agora vamos continuar nos outros assuntos. Mas a senhora foi atriz, não é? Também uma importante atriz e começou, na verdade, a sua carreira, talvez, né? Pelos filmes, A Faca e o Rio, o Padre Cícero. E em que momento a senhora se decidiu dedicar apenas à criação literária, né? Porque como atriz tinha sucesso, né? Bons filmes, né? Então, quando foi que a senhora mudou, né? Eu frequentava ali os meios, né, de cinema, mas como uma menina chegada de Brasília. E ele me disse, eu tinha cabelo comprido, assim, meio misteriosa, né, meio tímida. E ele disse, tem um teste para um filme. E eu queria independência, eu queria ser independente financeiramente, eu queria ter... E eu achei que podia ter, não uma profissão, eu nunca gostei da interpretação, sempre gostei da criação, sempre foi nosso cotidiano sempre foi da criação. Mas eu fiz o teste e passei, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, e eu acho que porque eu acredito que isso tudo são os anjos da guarda que fazem. Às vezes eu erro o caminho, e eu não fico zangada, eu sou meu anjo da guarda para eu não bater com o carro dele, então eu volto, com certo. E eu conheci o Theo, que hoje em dia é o meu companheiro, depois de 47 anos afastados, nós nos reencontramos. Então acho que esse filme foi só para conhecer o Theo. Trabalhei em alguns filmes, mas sempre
desenhando e escrevendo. Sempre. Eu sempre tive essa mania, essa atividade. Assim. Eu nunca planejei ser uma escritora. Nunca planejei. Eu nunca planejei ser nada, eu me deixei muito levar pela vida. Eu era uma pessoa assim, aberta para o mundo e as oportunidades iam aparecendo, eu ia vivendo as oportunidades. Mas foi a palavra que me tomou, assim, porque eu tinha. E tudo é muito ligado ao sonho. Então eu tinha tido um sonho passado em Paraty. Nós estávamos filmando em Paraty e eu tive um sonho passado ali naquele cenário, né, do século XVII, século XVI para XVII, quando a cidade surgiu. E foi um sonho muito impressionante. Eu anotei e resolvi começar a escrever, porque às vezes eu escrevia cadernos de sonhos quando eu era criança. Eu tenho até um caderno de sonhos que foi publicado, que é assustador, apavorante. É muito interessante. Os psicanalistas gostam muito dele, né? E os psiquiatras também. Então, eu comecei a escrever, mas era um outro período. Então, eu precisava conhecer sobre esse período. E eu comecei a olhar livros, documentos, né? E aquilo foi me tomando de uma paixão tão grande, tão avassaladora, as expressões que eu descobria, né? E como aquilo funcionava dentro de mim, como aquilo criava novos universos dentro da minha mente, né? Como eu descobrindo coisas que eu fui abandonando tudo. Eu trabalhava na Funarte, eu abandonei. Meu filho foi morar com o pai. Meu filho foi morar com o pai dele, então eu me senti livre para realmente escrever. E era a história do Gregório de Matos. Eu cheguei também através de um sonho ao Gregório de Matos. Eu sonhei que eu subia uma torre num lugar muito antigo e eu encontrava uma mulher muito velha, com uma trança branca, assim, ela era cega. E eu perguntava para ela sobre alguém que eu estava procurando, que era um personagem de um outro livro que eu estava escrevendo. E ela dizia que tinha sido amante do Gregório de Matos. E ela começava a me falar sobre o Gregório de Matos. E isso é uma coisa muito estranha, não é? Um sonho desses. De onde vem isso? De onde vêm essas inspirações, esses interesses, não é? De onde vem? Né? E eu comecei a procurar a obra dele. A obra dele era completamente não editada, né? Era praticamente inédita no Brasil. Tinha havido uma edição do irmão do Jorge Amado, que é o James Amado, na Bahia, e no tempo da ditadura essa tiragem toda do Gregório de Matos foi destruída. Eu tinha estudado na escola alguns poemas de Gregório de Matos, mas expurgados, né? Sempre Gregório de Matos era expurgado, só mostrava o lado religioso, o lado lírico dele, mas o lado fecelino, erótico e satírico, né? A musa praguejadora, né? Que era o Gregório de Matos, que eu acho que foi o maior jornalista do seu tempo, né? O maior cronista do seu tempo. Isso era expurgado, então era fascinante, né, para uma pessoa adolescente, né, saber que existia uma obra que era obscena, né, que falava das intimidades, né, das pessoas, do amor, né, então era muito interessante. Eu fiquei 10 anos escrevendo o livro. Eu fiquei tão apaixonada por aquilo e a minha família começou a ficar preocupada porque eu
eu era antes uma pessoa, aos poucos eu fui deixando tudo, então eu era antes uma pessoa muito ativa, eu dirigia um órgão da Funarte, então eu sempre estava nas inaugurações das exposições e tinha feito cinema, conhecia todo mundo de cinema, ia nos lugares e eu comecei a me fechar no apartamento, fascinada por essa construção absolutamente tomada, né, como se fosse um incêndio mesmo dentro de mim. E às vezes vinha um amigo assim, da minha mãe, né, me chamava para jantar, e eu já sabia o que era, né, o que ele ia dizer, né. Depois, no final do jantar, dizia assim, você não quer fazer uma psicanálise, uma coisa assim. Ninguém entendia aquele processo que eu estava passando. Ninguém entendia. Uma pessoa entendia, porque acompanhava, que era o Rubem Fonseca, que era meu amigo, e ele me estimulava muito. Ele dizia, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim que você entra na literatura, né? Entrar na literatura é uma porta aberta, né? O Otto Lara Rezende dizia, é como você entra na literatura como um cachorro entra na igreja, porque a porta está aberta. Então a porta está aberta, mas a fasquia, digamos assim, aquela vara, né, que você tem que saltar, é muito alta, né? Então que ousadia dessas pessoas, né, de entrarem no universo que tem esses escritores, que tem essas obras, né? Mas você entra por fascínio, porque você entra na literatura porque você lê e quer participar daquilo, né? Aquilo te toca de alguma maneira. Então foi. Mas tem inspiração, tem fascínio, tem sonho, mas tem muito trabalho. 10 anos de trabalho. Né? E a senhora é perceptível quando nós lemos a sua obra, né, o grau, né, de pesquisa, o alcance, né, das suas pesquisas. Inclusive, alguns dos livros eles trazem até referências, né, já de fontes, né. Então, mas Boca do Inferno foi a obra inaugural, assim, pelo menos em função da repercussão, não é, que ele teve, apesar da senhora já ter publicado alguns livros de poemas. E o que foi um boom, né, assim, na imprensa, a repercussão foi muito grande, a premiação, né, do Jabuti, revelação, não é, e a tradução para vários idiomas, enfim, né? Então, deve ter sido muito assustador ao mesmo tempo, né? Essa virada, muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, não sei como a senhora recebeu, né? Toda essa essa resposta, né? Rápida e avassaladora, assim, né? Do público, com, né, praticamente o primeiro romance escrito, não é? Eu acho que essa grande repercussão tem origem no grande trabalho que eu tive, né? Uma vez uma filha de um amigo meu veio me pedir para eu olhar o livro dela, né? Tinha escrito um livro, chamava-se Lília, eu chamo Símbolo da Lília. E eu li o livro dela e vi que era um livro muito ainda no começo, né? Era um livro que era só uma ideia, uma coisa muito, muito leve, assim. E eu falei para ela, disse que precisava trabalhar muito, e ela disse, mas para a senhora é muito fácil, porque a senhora, porque eu falei para ela, senão você não vai conseguir um editor, né? Você tem que fazer uma coisa mais amadurecer mais, tudo, se entregar mais, descobrir mais. Quanto tempo você demorou a fazer esse livro? Foi muito tempo, foram 3 meses.
E era muito novinha, né? Então, ela já 3 meses era um universo, né? E ela disse, acho que você não vai conseguir um editor. Ela falou assim, mas para a senhora é fácil, a senhora vai, faz o livro e consegue editar. Eu digo, ou é fácil antes, ou é fácil depois. Né? Então, como foi muito difícil antes, eu acho que foram 10 anos, e havia, assim, que eu não percebia, assim, mas estava acontecendo no mundo. Então havia uma sintonia tão misteriosa assim, com o que estava acontecendo no mundo em termos de literatura, e sempre acontece isso, né? A literatura tem uma grande rede na humanidade. Se você for olhar em todos os países do mundo, existe uma literatura. E em todos os países essa literatura é composta dos mesmos gêneros. Né? São contos, são romances, são poesias. Então a literatura é uma linguagem da humanidade, é um monumento da humanidade. É uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa, né? O que se pode fazer com pequenos símbolos, que são sons. Né? O Borges tem um texto muito bonito sobre isso. Então, o que já se disse, o que já se pensou, o que já se falou, com esses pequenos símbolos e essas pequenas sonoridades, o que se está sendo dito, escrito, falado, pensado, e o que ainda vai ser. Então, que universo é esse, né? Que universo fantástico é esse que nos une, né, a todas as pessoas. Por isso é tão importante o domínio dessa linguagem, né? Porque você entra realmente num grande universo que existe, que faz parte de toda a humanidade. E nessa época que eu estava escrevendo um romance, depois eu fui percebendo que, na mesma época, o Saramago estava escrevendo o Memorial do Convento, a Marguerite Yourcenar estava escrevendo o Memórias de Adriano, e o Humberto Eco estava escrevendo O Nome da Rosa. Então estava havendo um ressurgimento, do qual eu fazia parte, eu não sabia porquê, do romance histórico, da questão histórica. Assim. Mas por que isso estava ressurgindo? Por quê? Eu não compreendia na época, né? Depois eu fui entendendo um pouco isso e achando que era porque o mundo estava se simplificando um pouco a minha compreensão disso. O mundo estava se globalizando muito, então culturas muito fortes estavam oprimindo e ameaçando as culturas mais delicadas. E o romance histórico é um romance de resistência cultural. Ele nasceu, ele surgiu com esse sentimento, né? Da identidade de um povo. Né? Então, eu acho que tem alguma relação com isso, porque eu não consigo uma outra explicação. Né? E eu aqui no Brasil, uma pobre menina, quer dizer, eu não era tão pobre porque eu tinha o Rubem Fonseca, que era um grande sábio, né, da literatura. Ele tinha uma grande experiência de escrita, mas eu também não fiz nada que ele disse. Né? Ele dizia, não fale sobre outros tempos, fale sobre o presente. E eu falando só sobre o passado, e assim, das palavras, se você tem 2 palavras, escolha a mais simples. E eu escolhi a mais complicada. Né? Então era sempre um caminho próprio, um caminho pessoal, mas revelou-se um caminho que tinha uma conexão com o mundo. Né? Então foi uma surpresa muito grande, porque meu telefone quase não tocava mais, só alguns amigos às vezes me ligavam, eu andava muito sumido e tudo, e de repente foi
assim, uma avalanche, né? Uma avalanche de jornalistas e fotógrafos e páginas de jornal e páginas, e a única coisa que eu fiz foi me esconder dentro de casa. Eu não queria nem sair, eu não queria... Nossa, eu morria de medo de falar em público, eu tinha muito medo de avião. Mas eu tinha tanto medo de falar em público que quando eu tive que viajar para fazer uma palestra, as minhas primeiras palestras, eu perdi o medo do avião, porque se o avião caísse, pelo menos eu não tinha que fazer a palestra. Ai, meu Deus, pode cair, não tem importância, não tem importância. O medo era muito grande, mas eu fui aprendendo e fui vendo que todas as pessoas que saem de casa, né, pegam o trânsito, pegam o carro, se arrumam, penteam o cabelo e vão para um encontro onde se fala de literatura, são pessoas muito especiais. Então sempre um momento muito especial, né? Você está com essas pessoas, mesmo que você não fale nada, mesmo que você... É só o fato de estar com essas pessoas, que são vocês, né? E já é uma gratificação muito grande. Da sua fala, inclusive, né, nós podemos identificar talvez 3 coordenadas, não é, que predominam na sua produção. Então, esse diálogo com a história, né, e especificamente com a história do Brasil, que a sua obra traz uma contribuição muito importante para pensar o Brasil, né, nós sabemos disso. Um diálogo com a própria literatura, né, e especialmente com a literatura brasileira, né, que se destaca, né, em várias obras, até pelas personagens históricas autoras, né, Gregório de Matos, Clarice Lispector, Gonçalves Dias, José de Alencar, né, e um outro aspecto que eu lhe falava ontem, né, que me atrai, meu grupo lemos, né, nesse primeiro momento do ano, desde que a senhora aceitou o nosso convite, aí eu coloquei os meninos, né, vamos lá, vamos ler, vamos conhecer primeiro um pouquinho, né, eu já havia lido, mas eles, o Gregório de Matos, aliás, Boca de Ferro, né, que foi a primeira obra que eu li durante a graduação, e aí fomos ler Desmundo, né, que é um romance fascinante e muito impactante, né, pelo tema, inclusive, mas um outro aspecto, né, que fica muito evidente na sua escrita é a valorização dos recursos estilísticos, formais, né, que às vezes até podem dificultar um pouco o acesso do leitor, né, à história, ao mundo, mas que valorizam a língua como um suporte de literariedade, né, e que, ao mesmo tempo, exploram ao máximo, né, a potencialidade, vamos dizer assim, da palavra, né, porque a literatura é isso, né, essencialmente uma arte da palavra, não é? E quando lemos Desmundo, falávamos disso, inclusive, né, porque a narradora, não sei se vocês conhecem o livro, né, ou viram o filme, né, que o livro deu origem, é uma órfã portuguesa, né, que chega ao Brasil em meados do século XVI, né, para gerar filhos racialmente puros, né, porque para preservar os homens colonizadores portugueses, né, de casamentos com mulheres negras, né, ou indígenas, né, enfim, uma visão colonialista, racista, eurocêntrica, né, como nós sabemos, mas há no livro uma recuperação, né, do português falado e escrito na época, né, uma intertextualidade muito grande, inclusive com
com textos da tradição portuguesa, né, como Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, né, conversávamos sobre isso ontem, né. E outra obra que eu poderia destacar como exemplar, assim, dessa força poética, né, da exploração da força poética da palavra, né, é Yuxin, né, que é uma obra publicada em 2009 e que é contada por uma mulher indígena e da tribo dos Kaxinawa, né? Kaxinawa, em meio à natureza e as culturas amazônicas, né? E esse romance me surpreendeu muito, especialmente, assim, até tenho ele aqui, porque ele explora as línguas indígenas, né? Onomatopeias, expressões orais dos povos originários, e incorpora o texto, o som dos animais, dos pássaros, o canto dos pássaros, né? Então, toda uma linguagem da floresta, né? O Marco Kessler, na orelha do livro, ele vai definir assim, como uma sonata selvagem, né? Enfim, tudo isso para dizer que eu queria ouvir um pouquinho a senhora, né, sobre isso, né, sobre a literatura ser, antes de tudo, ou escrever literatura, talvez seja reconhecer, né, o poder encantatório e realizador da palavra, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre esse trabalho com as linguagens, né, com as diversas linguagens que fazem, eu acho, que dão o valor, né, que essa obra tem. Acho que nem preciso falar mais nada, né? Eu já falei tudo. Pois é, né? Não, mas passou tanta coisa na minha cabeça enquanto você estava falando, tá vendo? A gente aprende, né, com as pessoas. Mas eu lembrei, assim, que eu tenho uma visão, assim, bem, sempre muito alongada no tempo, né? Então, no século XIX, quando era o tempo do José de Alencar e do Machado de Assis e tantos outros escritores, a literatura era o centro da discussão, dos debates da sociedade. Então tinha o jornal, né, os rodapés, que eles chamavam, e nesses rodapés vinham primeiro os romances de Dumas pai, Dumas filho, capítulo por capítulo, vinham nos navios, né? E as pessoas iam, como hoje as novelas de televisão, né? Iam lendo aquilo, iam entendendo comportamentos de outras famílias, de outras pessoas, iam entendendo melhor o mundo, então era ali que se debatia. Então a literatura tinha uma força muito grande na sociedade. Vide o caso de O Guarani, de José de Alencar, que foi um fenômeno, as pessoas batiam na rua para terem, porque aí os brasileiros começaram, esses livros que nós conhecemos hoje, né, do Machado de Assis, do José de Alencar, eles foram publicados, a maior parte deles, em capítulos ali, nos rodapés dos jornais, né? Então tinha essa força, né? A literatura tinha essa força, e também era a força da construção de um povo, de um país, porque a separação de Portugal era uma coisa muito, muito viva, né? E muito desejada, assim. Então José de Alencar lutava por um português brasileiro e os portugueses reclamavam. Então tinha toda uma questão cultural, tinha toda uma existência do surgimento de um país que era feito por meio da literatura, né? De debate, do comportamento, tudo isso. Mas com o tempo tudo isso foi sendo retirado da literatura, né? Foram surgindo outras linguagens, né? Hoje em dia são as novelas de televisão que debatem o que acontece, né? Agora, eu não vejo Pantanal, não vejo televisão, mas todo mundo falando no Pantanal e no jornal, né? nas mídias, e agora o celular, quer dizer, então o que é que ninguém nunca jamais conseguiu usurpar a literatura?
é a arte da palavra. Porque só a literatura pode realizar a arte da palavra. Né? Então tem toda uma literatura que é mais voltada para o mercado. Aliás, eu tenho uma visão assim, que eu acho muito estranha assim, da literatura, mas eu acho uma visão muito verdadeira. Eu acho que a literatura é tudo que nós escrevemos, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem coisas escritas ali, e na gaveta, ou publicadas, ou, né? Todo mundo tem. E tudo isso é literatura. Todos os livros, todos os poemas, todas as cartas de amor, tudo que nós escrevemos é a literatura. E existe uma coisa que se chama o mercado. Né? Aí no mercado tem os livros que são aceitos, os livros que é e tem o cânon, né? Que os livros que entram no cânon e começam a fazer parte de um tesouro, né? Que é o tesouro literário de um povo, né? E nós temos um tesouro maravilhoso. Mas eu não tenho menor interesse em mercado. Eu estou me lixando de mercado. Sabe? Eu não tenho a menor preocupação com o mercado. O que eu gosto é de liberdade. Eu gosto de liberdade, eu gosto de fazer o que eu quero. Quer dizer, e eu sou artista, né? Eu sou desenhista, eu gosto de bordar. Então é isso que eu fico fazendo com as palavras. Tá? Eu tenho essa paixão pelas palavras. E eu tive uma admiração muito grande quando eu li o Grande Sertão Veredas, por exemplo, ou o livro da Clarice, né? Porque eu senti que havia ocorrido uma transformação na minha mente quando eu terminei de ler esse livro. Algo mudou. Quer dizer, o que foi? Depois também aí eu fico matutando, né? O que aconteceu? Que eu acho que existe um processo. Bom, mas aí eu escolhi a arte, né? Quer dizer, que é a liberdade. A liberdade. Nem o mercado me domina. Se o editor não quiser publicar, problema dele. Eu não vou mudar o que eu escrevo. Eu vou escrever, eu vou mudar quando eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Né? Isso é uma condição fundamental da arte, né? Eu acho. A arte sempre foi liberdade. Quando o processo de leitura é um processo mágico, né? É um processo inacreditável quando você vai pensar no que acontece ali. Não é? Quando você lê um livro, porque você vive uma outra realidade, você vive uma outra vida, né? Como a Raquel falou tão lindamente, você tem a possibilidade de viver outra vida, você tem... e você vai conhecendo palavras, você vai conhecendo visões de mundo, você vai enriquecendo a sua visão crítica, você vai enriquecendo seu vocabulário, você vai aprendendo a grafia, você vai aprendendo a fazer a pontuação, você vai aprendendo a ir para as outras épocas, e tudo isso vai ocorrendo ao mesmo tempo. Então, a nossa cabeça, que é acostumada a funcionar de uma maneira, quando nós lemos um livro, nós fazemos com que a nossa mente funcione de uma outra maneira, que é a maneira como aquela pessoa que escreveu o livro funciona, como a mente daquela pessoa funciona. Então você vai absorvendo mentes, você vai absorvendo experiências, você vai absorvendo... É um processo fantástico, é um processo maravilhoso. Né? Então, eu gosto de textos árduos. Eu gosto de texto árduo. Eu acho que o desafio da leitura... Uma vez eu fui fazer uma palestra lá em Brasília para milhares de professoras. Né? Aí eles... sobre a leitura, sobre o processo de leitura. Né? E aí, quando eu falei assim... o hábito da leitura, elas quase me escorraçaram, né, da sala, porque não pode falar no hábito da leitura. A leitura tem que ser o prazer da leitura. Mas eu acredito que a leitura não é para o prazer, embora ela também traga muito prazer.
Mas a leitura é para o crescimento pessoal. A leitura é para a compreensão do mundo. É um processo árduo, é um processo difícil, que você acaba se encantando e a sua mente vai absorvendo aquelas coisas. Então, quando você... É como subir uma montanha, né? E lá de cima você vê a paisagem. Né? Mas subir a montanha é muito árduo. Então, aprender a ler, né? E ter o prazer da leitura é um processo árduo, é um processo de autoconstrução, é um processo... Então, eu acho isso, mas eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas é isso mesmo, né? O choque, o estranhamento, o deslocamento, né? É um jogo, ao mesmo tempo um confronto, né? Com o mundo criado. E eu não falei nada dos meus livros, né? Eu nunca falo dos meus livros, porque eu tenho medo de falar mal. Sou muito crítica, né? Mas a senhora falou do José Saramago, né? E ele afirmava, né, que o novo romance histórico é o romance das lacunas históricas, né? Nós comentávamos também isso ontem, né? No sentido de que almeja dar visibilidade, talvez, né, a eventos e pessoas, homens e mulheres, que ficaram esquecidos, à margem, principalmente da história oficial, né? Esse é também um objetivo seu, né, quando escreve, né, os seus romances históricos, né? Se a senhora convive bem com essa categorização, né, um novo romance histórico, enfim, dar visibilidade a preencher essas lacunas, né, da história, e no caso também da história literária, né? Em função das personagens que a senhora escolhe como protagonistas, né, ou, enfim, dos livros. Eu não faço nada assim planejado, não. Sabe? Vou escrever um livro. Quando eu planejo, não adianta, o livro sai outro. É completamente diferente daquilo que eu tinha planejado. Eu não planejei assim, fazer um recolhimento da história, um romance histórico. Eu acho que isso surgiu fruto da minha experiência de vida, né, com aquelas escolas, né, e aquela relação com a cidade de Brasília, com os livros que eu li, eu acho que foi uma coisa que foi sendo construída assim, inconscientemente e surgiu através de sonhos, né? Todos os meus livros vêm oniricamente, vêm para mim. Né? E o fascínio, como eu escrevia poesia e eu tinha muito amor pela palavra, o poeta é muito como o Ourives, né? O romancista é um tratorista, né? Ele constrói um castelo, né? Pedra por pedra, ele faz as pedras, ele faz o cimento, ele ergue, ele projeta, então é um trabalho brutal, né? De um avalanche de palavras, mas a poesia você tem poucas palavras para dizer o que você vai dizer, né? Então é um trabalho mais delicado, de levesaria. Então eu acho que como eu tinha vivência de escrever poesia, eu criei esse amor pelas palavras. Então eu comecei, mesmo escrevendo romances, com uma paixão por aquelas palavras, daqueles livros que eu lia, né? Um fascínio pelas palavras. Então o meu passaporte para esse mundo da história foi o amor pelas palavras, né? Foi o interesse pelas palavras, foi a descoberta de palavras. Né? Eu ia para a Biblioteca Nacional, não tinha internet, nada disso, nesse tempo era muito difícil. E livros acessíveis eram pouquíssimos, eu vivia nos sebos e atrás de livros. E eu ia descobrindo aquelas palavras, o meu trabalho foi quase de um trabalho de arqueologia, né? Você vai soprando poeira e vai reunindo aquelas palavras e construindo. E foi uma coisa assim, mais nesse sentido.
Agora, tem essa grande onda humana, né, do que está acontecendo, né? Nós estávamos ainda no regime de ditadura, né, militar, e hoje de civil militar, eu não sei porquê, eu acho que é só militar. Porque os militares que eles tomaram poder e eles que governavam, né? Não sei. Então, tem relação com isso. O livro, esse primeiro livro, é um livro sobre um tirano, que é o Braço de Prata, que persegue os progressistas, né? os poetas, a imprensa, a liberdade, tudo isso. Então, e é interessante que não teve, eu tive muita crítica, leitura, estudo desse romance, mas nunca eu vi um trabalho que observasse esse aspecto, assim, quer dizer, a relação com o tempo que eu estava vivendo, né? E esse tempo do mundo também, né? Da questão das culturas, que eu já comentei aqui, das culturas delicadas. Então, mas era o amor pela palavra, pela poesia, a construção, né? E eu acho que muitas pessoas pensam que eu sou historiadora, que a minha formação é que eu sou baiana e historiadora. Não sou nada disso. Eu às vezes também tenho encontros assim, com historiadores, e eu uma vez falei essa frase, eles adoraram. Tem uns que não gostam, mas eles adoraram. Que eu digo assim, o historiador é um romancista que finge estar dizendo a verdade. E o romancista é um historiador que finge estar mentindo, porque todos os romances são históricos. Isso não foi eu que falei a primeira vez, foi a Marguerite Yourcenar. Ela diz que todos os romances são históricos, porque todos eles vão em busca de um tempo perdido. Né? Todos são prussianos também. Né? Então, é isso, mas eu escrevo assim como uma espécie de possessão. Eu não sei nada, eu me torno aquele personagem, ou um narrador. O narrador tem que saber, né? O narrador precisa saber, não pode errar data, não pode errar nada. Então é muito mais gostoso e mais libertário você escrever na primeira pessoa. Quando eu descobri isso, foi uma coisa maravilhosa para mim. Porque aí eu disse, aconteceu, não, nem lembro quando, que data foi, não tem importância, é o narrador. E você vive aquela situação de verdade, né? De verdade. Aliás, eu tenho sempre tive esse dom assim, de me transportar, que é uma coisa que ela está falando aqui, não perder a ingenuidade, que é lindo isso, né? Que é uma ingenuidade, né? Você se entregar a um livro e você chorar, você está lendo um livro, você esquece que aquilo é uma ficção, e você chora, né? Eu chorei tanto com tantos livros e ri tanto e dou gargalhadas de madrugada com as crônicas do Machado de Assis e choro com... Então, é isso. Mas esse fundo histórico, né, essa crítica à história do Brasil, ela é muito forte, nos seus textos, atravessa o projeto todo. Parece muito um projeto, quando nós olhamos os títulos todos, né? Porque cada um fala de um tempo, né? Desde o século XVI, século XVII, século XVIII. Então, assim, e momentos muito importantes. Eles têm questões temáticas assim, que predominam, né? Como essa visão, né, multicultural, né, tanto nos aspectos positivos, né, dessa formação do Brasil como um encontro de etnias, de culturas, de costumes diferentes, né, mas principalmente nos aspectos negativos, né, a violência, o preconceito, a violência extrema, né, contra o negro, por exemplo, né,
os massacres a que os indígenas foram sujeitos, né? Enfim, desigualdades, injustiças sociais, enfim. Acho que é muito, muito forte esse conteúdo nos seus livros, né? Fiquei pensando nisso, né? Nós estamos comemorando 200 anos aí da independência. A independência também é um tema, né, dos seus livros, a conquista da independência, né, que vai aparecer em Semira, principalmente, não é? E Dias e Dias também, não é? O que a senhora destacaria assim, como imprescindível rememorar, vamos dizer assim, né, desse processo histórico todo? Sei que a pergunta é um pouco ampla, né? Para nós tentarmos entender melhor um pouquinho, né, e agirmos talvez diferente. Né? O que nós não podemos esquecer, né, da nossa história, né, no momento que se quer, né, ou que se promove, né, o esquecimento assim, em alguns setores, campos, vamos dizer assim, né? Ou se banaliza o que foi a independência, né? E eu acho que todas as situações de opressão, né? As situações de opressão são terríveis para um povo, para um país, e o país precisa ter liberdade, o país precisa ter... Então nós temos uma experiência muito recente, né? Que foram esses anos todos de ditadura, e eu vivi isso, né? E algumas pessoas aqui também viveram, outras nem eram nascidas, né? Tem gente jovem aqui. E existe até um movimento, né, hoje em dia, de pessoas que querem o regime autoritário. Mas o regime autoritário você não pode nem querer um regime autoritário no regime autoritário. Você não tem que querer, né? Você não pode falar, você não pode... É uma sensação tão terrível, sabe? Eu me lembro como era terrível, como havia medo nas pessoas, as pessoas têm medo, as pessoas... E tudo vai sendo fomentado ali, né? Todos os males que existem na sociedade vão sendo fomentados ali sem o conhecimento da sociedade. Então aquilo vai se enraizando, aquilo vai... Então eu acho que essa é uma coisa muito importante para nós não esquecermos, né? Os momentos de opressão, os momentos de guerra também, para não realizarmos mais, né? E o Brasil tem um lado tão bonito, né? Tem um lado que vocês chamam de querência, né? Um lado da meiguice das pessoas, o lado da criatividade, né? Então esse lado sempre foi muito forte, né? Sempre foi assim, a característica do brasileiro, né? A criatividade, o desempenho, a alegria, né? A música brasileira é uma das coisas mais apreciadas do mundo. É linda a música brasileira, é fortíssima. Em qualquer país que você vai, e tinha também o esporte, o Pelé, essas coisas assim. Então, nós precisamos nos lembrar disso, né? Lembrar quem nós fomos, quem nós podemos ser, por que está sendo apagado, né? Porque estão dizendo assim, o Brasil é um país conservador, né? Muita mágoa, mas eu não acredito que seja. Quer dizer, existe um conservadorismo, e o conservadorismo às vezes é muito bom. Eu vivo um pouco na Holanda também, passo uma parte do tempo na Holanda. E o primeiro-ministro lá é conservador. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Por que a Holanda não precisa de a Holanda pode ter um lugar conservador, porque não tem criança na rua, porque não tem pobre, porque não tem
né? Os problemas sociais que nós temos, essa desigualdade terrível, né? Então, o conservadorismo não faz mal, mas aqui o conservadorismo é muito difícil, porque nós precisamos de... Eu não estou falando de política, eu estou falando de gente. Tá? Nós precisamos de direcionamento para salvar essas pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para dar dignidade à vida das pessoas, do nosso povo. Né? Que o povo está abandonado, as pessoas vivem... A gente vê tanta gente abandonada mesmo. Né? Mas nós temos alguns programas sociais muito bons, né? Que foram criados, estava fazendo um trabalho nesse sentido, e isso parou. Mas eu não acredito que o povo seja povo conservador. Eu acho que o povo é muito facilmente manipulável, né? Nos dias de hoje, principalmente, em que a manipulação chega na mão das pessoas, né? Tá ali na mão, no bolso, né? E o tempo todo as pessoas ali. Então é uma manipulação muito grande e as ideias que estão sendo postas ali vão criando medos, né, nas pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Então é tudo um momento muito delicado, né, que o Brasil está passando e o mundo também, né? Mas a situação aqui eu acho que é mais complexa e mais perigosa do que em outros países, né? Mas eu acho que a memória é uma coisa muito, muito importante, né? E a literatura nos ajuda, né? A literatura como um todo, tem a literatura ensaística, né? Ali está toda a experiência humana, né? É um museu, né? Os livros são um museu da humanidade, né? Da alma humana, do pensamento humano, do comportamento humano, está tudo ali. Então a gente não pode esquecer os livros, a gente tem que sempre mantê-los vivos, né? E lutar, né? Com nossas crenças. E por uma nitidez, assim, né? O que é que nós precisamos como nação, né? Como pessoas. O que é melhor para nós. Mas eu queria só talvez para encerrar esse começo, né, de bate-papo, que a senhora no momento não está escrevendo romance, não é? E está se dedicando à crônica, né? Talvez o nosso tempo peça um pouco a crônica, né? E dos seus projetos, então, que a senhora falasse um pouquinho dos seus projetos, né, do momento e se tem vontade de voltar a publicar romances, enfim, outros autores, dar sobrevida aí a outros autores e autoras, né? Como é que a senhora também, não sei como a senhora tem visto a literatura brasileira contemporânea, né? Enfim, é isso. Eu estava querendo viver a vida, né? Eu fiquei mais de 30 anos. Namorar. Fiquei mais de 30 anos trabalhando assim, incansavelmente, às vezes 12, 14, 16 horas por dia, apaixonada por aquele trabalho. O Theo até diz assim, adoro meu trabalho, não sei como tem tanto idiota no mundo que me paga para fazer o que eu gosto. Ele foi diretor de fotografia de cinema, né? E os produtores pagam ele para ele fazer o que ele gosta. E é um trabalho que eu amava, que eu amo, né? Eu amo. Eu ainda tenho muitos livros dentro de mim, eu chamo um edifício de livros, e de vez em quando eu penso neles. Mas eu não estou escrevendo, eu estou fazendo um livro de desenhos, porque eu desenhei muito, eu tenho mais de 1.500 desenhos. Quando eu fui ver, eu fui juntando. E são os desenhos, assim, eu não gosto, né, de desenhos, de jeito nenhum, eles são muito estranhos, assim, não parecem com nada, sabe? Eles são
mulheres vegetais, mulheres animais e coisas saindo do corpo. E é uma coisa muito estranha. Mas as pessoas ficam assim fascinadas porque tem alguma coisa ali, um universo ali. Então resolveram fazer um livro. Eu não queria, não. Eu queria que fosse só se fosse um livro póstumo, né? Porque eu já não ia ver isso. Mas estou trabalhando nesse livro, fazendo uma seleção, né? E é quase que uma espécie de autobiografia comigo. Que são fases da minha vida, todas as fases de desenhos que eu fiz quando eu tinha 4 anos de idade, até os desenhos que eu faço hoje em dia. Né? E tem sempre uma conexão assim, com o momento, E estou fazendo o livro da minha irmã, porque eu tenho 30 e tantos livros, e minha irmã não tem nenhum. Né? Então, eu não tenho que fazer o livro dela agora, não o meu. E ela faz um trabalho fantástico, o trabalho dela é fantástico. Ela desde os anos 70, ela vai para as florestas, né, para as tribos. Ela foi primeiro para a tribo dos Paitê, e o livro dela começa com essa história. Ela foi com o fotógrafo Marcos Santilli e eles fizeram uma rural Willis e fizeram ali uma casa, botaram tudo que precisavam, panela e tal, e equipamento, né, para gravar, e foram encontrar os Paitê. Ela tinha tido uma noção desse povo com a Betty Midler, antropóloga. Né? E eles foram no meio do mato, aí já vendo aquelas florestas já devastadas, né, na Rondônia, aqueles caminhões clandestinos, nas estradas clandestinas, com toras de madeira, assim, e vendo todo aquele universo. E os Paitê estavam em guerra, porque estavam entrando invasores na terra deles. Então, eles, quando pegavam um invasor, eles amarravam numa árvore, flechavam e deixavam uma pessoa ali para avisar, né? Não entre, não venham. Então, a rural ficou presa nas raízes de uma samaúma, que é uma árvore muito grande, e o Marcos tentava atirar com o macaco, assim, e amarrou ele no medo, no nada, né? Eles nem sabiam muito bem onde estavam. E ela começou a se sentir observada, e ela resolveu cantar. Ela tinha aprendido com a Betty uma música Paitê, antiga, em Paitê. Ela começou a se circundar, assim, a rural, eles cantando, e ela disse que a voz na floresta, ela se projeta muito, né, como se fosse uma catedral, assim. Então a voz dela soava forte, e ela tinha o cabelo vermelho, assim, até aqui, assim. Só que liso, né? Bem vermelho. E de repente começaram a sair os índios, né, da mata. Começaram a sair. E ela continuou cantando. E eles iam perto dela e tocavam com ela, assim, para ver se era uma coisa de verdade, o que era aquilo, né, aquela figura, cantando uma música da língua deles. Ela não entendia, mas eles entendiam. Né? Da onde tinha vindo aquilo? Então, eles canta, Bea, falavam na língua deles. Né? E ela cantou para cada um daqueles guerreiros, eles todos paramentados para a guerra, com arco, flecha. Eu acho que ia morrer, mas cantou. E eles têm a música, e é verdade, como uma atividade divina. Né? E a música é uma atividade divina. E aí eles tiraram assim, o carro, né? Tiraram com a maior facilidade, né? Montaram em cima do carro e disseram, vamos lá na aldeia. E levaram os dois para a aldeia, eles foram para a aldeia e eles pediram para ela cantar, canta, Bea. Ela teve que cantar para cada um dos moradores da aldeia. Depois eles levaram ela na outra aldeia. Ela disse que cantou mais de 300 vezes essa música, Ongaká. Né?
e ficou muito amiga deles, parente, eles chamam de parente, né? Até hoje eles viajam, vão para a Europa, para não sei onde, cantando, e eles convidam para ir, né? Às vezes ela vai para ajudá-los em alguma coisa, né? Às vezes eles estão perdendo. Muitos indígenas velhos convidam para ensinar a guardar aquele acervo musical que eles têm, porque primeiro que é mal visto, né, pelos neopentecostais que dominam algumas aldeias, e eles escondem os instrumentos, né, eles escondem porque os neopentecostais não querem, dizem que é coisa do diabo e tudo, mas eles são aquilo, né, eles amam aquela música. Então ela vai e ensina a fazer gravação, e eles entram muito também porque eles têm celular, eles têm internet, eles têm radinho, né? Então entra muita música, assim, e aquilo é muito fascinante, né? Muito fascinante essa cultura, né? Musical branca, assim, daquela música de... E os jovens vão perdendo, né? Então eles chamam, ela vai e grava. Ela tem um acervo fantástico, porque desde 1978 ela tem gravado, né? Então ela tem músicas gravadas que ninguém mais sabe, nenhum indígena mais sabe, indígenas que já morreram, até de povos que já foram extintos, né? É um acervo maravilhoso. E ao mesmo tempo ela é uma índia, porque ela vai e ela volta toda. Ela vai para a floresta, ela pega um avião, pega um aviãozinho pequenininho, que tem que empurrar para o avião pegar, né, na pista. Aí vai, aí pega um barco, depois pega um barco pequenininho, aí depois vai numa canoazinha, né, com só um índio assim. Depois vai pela mata, aí o índio faz assim. Aí ela sabe que é uma cobra ali, tem que vir por aqui, ou um ninho de aranhas, né? Então eles vão ensinando. E ela fica com eles, é uma coisa formidável que ela faz. Vai ficar um livro maravilhoso, porque é fundamentado numa tese, que ela fez uma tese de musicologia na USP, né? Uma tese de doutorado, e na tese ela não podia falar nada disso, né? Tinha que falar coisas assim, bem filosóficas, e a questão do novo tradicional, porque ela luta pelo novo tradicional dos índios. Ela sabe que eles querem ser reconhecidos como índios, mesmo no palco, mesmo com o celular, mesmo com outras características, quer dizer, porque as pessoas têm uma tendência a achar que os índios são índios quando eles estão com cocar, estão com aquela pintura corporal no meio de uma floresta. Mas eles nunca deixam de ser índios. Eles são índios. Sempre. Sempre. Eles extinguiram os indígenas do Ceará, né? Decretaram, mas eles estão lá até hoje. Eles estão ressurgindo, né? Com as políticas indigenistas de apoio, né? Então eles estão ressurgindo. Eles aparecem assim, do nada. Então, nós estamos tirando bastante dessa parte acadêmica, né, da tese dela, e incluindo os cadernos de viagem, que são uma experiência maravilhosa, né, de não só indígena, mas do universo, das nossas florestas, né, do norte do país, né, esses estados assim, né, que nós temos notícias aqui, são uma realidade assim, inacreditável. Estou fazendo esse livro, um livro de desenhos e um livro sobre o Heriberto Gismonti. O Heriberto é muito amigo meu, nós tivemos uma convivência durante um período. E o Heriberto também não tem nenhum livro, assim, ele tem livros de partitura, tem alguns livros técnicos, né? Mas um livro sobre as ideias dele, que são extraordinárias, e sobre as lembranças dele, que são fantásticas, né?
as viagens dele pelo mundo e os outros músicos. Então você aprende muito da música com a conversa dele. E isso ninguém conhece, né? Então, um pouco aqui e ali, em alguma entrevista, né? Aí estou fazendo esses 3 trabalhos, mas os romances ficam aqui, né? Ficam aqui na cabeça, de repente vem, assim, aquele edifício, né? Mas eu não quero fazer essa maldade com o Theo, não, porque nós estamos, assim, no reencontro. É uma história linda de amor. E nós nos conhecemos nesse primeiro filme que eu fiz. Eu tinha 19 anos, ele tinha 23. Eu era a estrela do filme, né? E ele era o assistente de câmera, muito jovem, né, começando. E então, aí nos separamos e nunca mais nos tivemos contato. E depois de 47 anos ele retornou. É uma história linda. E ele tem uma rede que ele comprou nessa época em Belém, uma rede de dormir, né? Que ele sempre manteve. Essa rede, está lá no apartamento em Amsterdã, aquela rede brasileira, né? Agora 50 e tantos anos essa rede tem. E ele, quando enrolava a rede, ele lembrava de nós. Quando a rede rasgava, ele remendava a rede. Até o Ronaldo Corrêa de Brito está escrevendo, pediu para escrever um conto assim, né? De uma pessoa que vai remendando a rede. Então, e a família sabia, porque ele é uma pessoa muito leal, muito aberta. Não mexe na rede da Ana Maria Miranda, que é o amor da juventude do papai. Então a rede estava lá, e ficou lá, e nos reencontramos. Depois ele se separou, eu também separei, depois fiquei viúva, né? E aí ele voltou. Então a escrita de um romance é uma coisa muito intensa. É muito intensa. Você, pelo menos para mim, né? Eu deixo de participar do mundo. Né? Eu não consigo mais ter não dá para quebrar aquilo, né? Eu me transponho, me transporto para aquela outra realidade e fico absorta e trabalho demais porque os meus livros dão muito mais trabalho do que os outros livros que não têm essa parte chamam de pesquisa, né? Mas eu chamo de imersão mesmo em outras épocas, em outras linguagens, né? Então não quero fazer essa maldade com o Theo ainda não. Ainda amorosa. Isso, é uma traição. As mulheres dos escritores sempre, né, dizem, você está me traindo, essa literatura é uma mulher ciumenta, né, uma mulher possessiva que te toma e você fica completamente tomado por ela. Então, ainda não estou. E estou gostando muito de viver a vida. E talvez tenha alguma coisa a ver com a literatura. Uma vez eu encontrei a Nélida Pinon, que é uma mulher muito sábia, e ela disse: Ana, está escrevendo, o que está escrevendo? Ai, Nélida, não consigo escrever. Eu começo um livro, não dá certo, aí começo o outro, não dá certo, aí começo o outro, não dá certo. Ela falou: minha filha, você está precisando viver. Eu nunca me esqueci, né? Então eu estou vivendo, mas escrevendo essas crônicas que são participativas, né? Eu acho que nos dias de hoje não dá para se omitir uma omissão. É cumplicidade, diz o Milton. Então, abro para perguntas, comentários, enfim. Que ontem nós jantamos juntos, né? E eu ficava pensando, vou perguntar. Daí hoje almoçamos juntos, eu vou perguntar. Eu falei, não, vou deixar para de noite, né? Você falou, né, do Gregório, do Boca do Inferno, né?
E eu sempre pergunto, né, os escritores em geral, né, como é a gênese, né, de um determinado romance. Porque a gênese assim, é algo curioso às vezes, né? Muito curioso, que gera o livro, né? E a minha pergunta é para um livro específico, né? Que é o Dias e Dias. Você falou ontem, né? É o meu livro mais ingênuo, né? Eu não sei se o escritor, o leitor percebe isso, entende? É uma percepção do autor, né? Mas qual foi a gênese dele? O que te levou a escrever esse livro especificamente? Eu gosto muito da poesia do Gonçalves Dias, né? Dias e Dias. É um livro em que ele é o tema, né? Gonçalves Dias. Eu gostava muito. E eu tive uma conversa com o Rubem Fonseca. Ele disse assim, ele começou a falar da vida íntima do Gonçalves Dias, da vida íntima dele. Mas como é que você sabe disso? Né? Alguém escreveu isso? Alguém descobriu isso? Não, está lá na poesia dele. Aí eu fui ler a poesia dele para ver se eu descobria, né? Eu não descobri nada, né? Mas tinha alguma coisa ali, né? Da intimidade dele, do sofrimento amoroso dele. E eu comecei a ler poesia de uma maneira diferente, como uma fonte de conhecimento de um ser, sabe? Uma pessoa que tinha existido. Então aquilo ficou dentro de mim. Passaram-se alguns livros, né? Eu tinha escrito o Amérique, que é um livro de clímax de linguagem, né? De experimentalismo linguístico. É um livro que não tem... É uma bailarina contando a vida dela, não tem pontuação, não tem cada página é um capítulo diferente, tem muita sonoridade ali, é um livro muito musical, muita comida também. Então, mas eu tinha chegado num extremo tão grande de experimentação linguística, né, de trabalho de arte, né, de uma recriação de uma linguagem meio kitsch, meio, né, com as mil e uma noites e toda a literatura árabe, tudo aquilo ali. E eu me vi assim, e agora? Né, depois desse livro, para onde que eu vou? Eu acho que eu não tenho mais, né, para onde fazer tanta arte, assim. Depois eu fiz, né, no Yuxi, mas eu estava precisando dar uma esgarçada, assim, simplificar um pouco. E o romantismo foi um processo desses. Né? Eu também só entendi isso depois. Né? O romantismo foi um processo de simplificação. A poesia brasileira era uma poesia grega. Né? Uma poesia que você não falava o sol, você falava hélio. Né? Então era toda uma construção europeia, né? E o romantismo veio com aquela coisa tão singela, tão linda, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, essa simplicidade. E aí isso foi me pegando, assim, por esse lado, né? Eu fui me voltando pro Gonçalves Dias, né? E apareceu assim num raio de sol. Eu estava no meio de uma floresta onde mora minha irmã, lá em São Paulo, Mata Atlântica. Aí apareceu uma luz assim, um raio de sol. E aí eu pensei na Feliciana, que era... Né, ela é feliz porque ela queria ser triste, porque tinha que ser triste para ser uma musa de um romântico, né? Tinha que ser triste, mas ela era feliz. Então, foi surgindo isso, foram surgindo as coisas, assim, e a ideia do livro e aquela linguagem me fazia tanto bem, sabe? Aquela coisa mais
muito brasileiro, assim, muito simples, muito, né, a simplicidade que você atinge depois de um... É muito difícil você atingir a simplicidade, né? A simplicidade é um dos níveis mais difíceis de você atingir, né? A simplicidade. Quando a gente vê a obra de um gênio, né? Você acha que ele fez assim, né? Tem uma simplicidade de execução, mas aquilo ali é resultado, né, de uma grande... Então, acho que... Depuração. Da depuração, de uma depuração, de uma grande entrega a uma coisa, assim, aquilo sai naturalmente. Então, é a simplicidade. Então, foi um pouco nesse sentido. Também eu estava vivendo, assim, uma decepção amorosa, né? E a história do Gonçalves Dias é uma história de tristeza amorosa. Aquilo me agradava tanto, aquilo era tão verdadeiro para mim, né? E ver aquela história dele com a Ana Amélia. E ele, como ele era romântico, né? Ele gostava daquele sofrimento, porque era inspiração, né? Os românticos, né? Se inspiravam no sofrimento, no surgimento da sensibilidade, da individualidade sensível, né? Então foi uma coisa que... Porque eu tenho muitos livros na cabeça, muitos. Mas eles é que sabem a hora, sabe, porque eu tento, mas não dá certo. Eu tento outros, não dá certo. Então eles têm que ter aquela verdade com o momento que eu estou vivendo, né? Então foi um pouco assim. E aí ele foi. E foi justamente esse livro que surgiu depois que a Amélia falou aquilo. Foi assim. Porque eu também me considero uma escritora tímida, tenho vários projetos incompletos. Fiquei pensando muito quando a senhora comentou sobre o mercado editorial, né? E eu acho que a gente vive um momento muito crítico, assim, de lançamento de novos autores. E não sei, eu acho que eu queria escutar um pouquinho mais sobre a sua experiência, assim, no mercado editorial, sobre como se lançar, assim, talvez até uma palavra de incentivo, né, aos tantos possíveis escritores que nós temos aqui hoje. Então era mais nesse sentido, assim, que eu queria te escutar. Bom, eu acho que a construção do escritor é uma construção de vida, de um escritor de literatura. Isso depende um pouco do que você quer. Porque tem gente que quer comunicação com o mundo, né? Que quer fazer muito sucesso, que quer vender livros, que quer participar desse universo. Né? E tem gente que quer isso. Mas tem gente que quer uma relação profunda com a palavra, com a literatura. Então, depende do que você quer. Se você está de olho assim, no mercado, você tem que olhar o que está acontecendo, né? Ver as tendências e ver o que se encaixa ali, o que você pode produzir, muito bem produzido. Tem uma palavra mágica que foi o Rubem Fonseca que me ensinou, que é trabalho. A palavra mágica é trabalho. Você tem que trabalhar muito. Né? Eu acho que eu me tornei uma escritora porque eu fiquei 10 anos em cima de um livro. Né? 10 anos trabalhando ali. Então aquilo se tornou realmente uma coisa sólida. Né? Agora, eu acho que todo mundo pode ser escritor. E nos dias de hoje, eu vejo assim, uma quantidade imensa de novos escritores surgindo e de maneiras diferentes. Né? Não estamos mais naquele sistema tão fechado que existia no tempo que eu publiquei meu primeiro livro, que eram as editoras, né, fechadas mesmo, elas só publicavam depois de pareceres, e raros conseguiam ser editados por uma grande editora. Né? E começaram a surgir pequenas editoras, e começou a surgir a internet também, e outras maneiras de você se comunicar, né, com o leitor, né, se é isso que você deseja. Então existe muita
muita possibilidade. Agora, eu acho que é um processo tão maravilhoso de construção de você mesmo que eu acho que pode independer disso. E se você consegue se apaixonar realmente e fazer realmente isso, né, com uma verdade sua, isso um dia vai, naturalmente, né, vai acontecer. Né? Eu não sei se os outros escritores concordam, né? Tem muita gente que me critica e diz, mas você fica escondida, você não vai, você não faz isso, não faz aquilo, mas eu não me importa, eu acho que os livros têm vida própria, né? Eles encontram o seu próprio caminho, né? Então, eu acho que o mais importante é você fazer com amor, com dedicação, com prazer, e uma coisa que seja realmente verdadeira, né, para você. Eu acho que e ter paciência, né, e muita dedicação, muita entrega. Eu acho que isso em qualquer profissão, né? Eu acho que é assim que funciona. A minha pergunta é sobre esses personagens que realmente existiram, como Gonçalves Dias, como a Clarice Lispector. Como que é lidar e criar com isso? É divertido? É difícil? Provavelmente muito difícil. Existe uma certa preocupação com ou ser muito fiel ou não ser nada fiel, se divertir, criar, enfim. Como que é essa relação com esses personagens? Assim, porque são muitos na sua obra, né? Então, fiquei com essa curiosidade. É tudo isso que você falou e muito mais, né? Ao mesmo tempo é difícil e é fácil, ao mesmo tempo é aterrorizante e é entusiasmador, né? E eu sou muito... Porque tem alguns escritores que dizem, se a história não me serve, eu mudo a história, mas eu não tenho coragem de fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço ficção, eu tenho um respeito muito grande pela história e pelos personagens, né? Quer dizer, eu acho que existe uma questão ética assim, muito profunda, né? no trato com esses personagens. Eu não posso... Primeiro eu tenho que fazer por amor, eu tenho que amar esses personagens, mesmo os vilões, né? Eu tenho que ter compreensão, né? Por que ele foi assim, por que ele fez isso, né? Quer dizer, tem que haver uma compreensão muito grande e um respeito muito grande pelo ser humano, né? É uma postura ética, né? Para você poder lidar com isso. E muita paixão, né? Quer dizer, eu tive dilemas terríveis, né, no primeiro livro, porque eu estava tratando de personagens que existiram e que escreveram. Então eu usava a obra deles como a construção da fala deles. Então era um dilema terrível, porque se eu usasse a obra deles na fala deles, eu estava roubando a obra deles para o meu livro. E se eu não usasse, eu estava traindo aqueles escritores. Né? Então eu preferi trair, porque a culpa é minha, né? do que roubar. Né? Mas era um dilema muito grande. Mas aí eu comecei a me convencer que também era uma maneira de mantê-los vivos. Né? Eles continuarem vivos, porque de repente o Gregório de Matos, que era tão esquecido, né? Só lembravam dele na Bahia. E um outro poema assim, das escolas, né? Para exemplificar o barroco brasileiro. Né? Então, o Gregório de Matos ele tomou vida. E é uma relação tão intensa, né? Quando você tem a obra e você convive, porque a palavra, ela carrega tudo. Né? A palavra carrega o tempo, a palavra carrega a experiência deles. Né? Então, quando você começa a ter esse contato, né, com a obra, você começa a conviver realmente com essas pessoas e você começa a conhecê-las. Né? E às vezes até você se transforma um pouco nelas, né? Quando é uma relação assim na primeira pessoa, né? No caso
do livrinho que eu fiz do personagem a Clarice, se não me engano, na primeira pessoa, então você se transforma no próprio... Então é divertido, é assustador, é enriquecedor, é maravilhoso. Você fica com a sensação que realmente viveu, né, naquela época, com aquelas pessoas. O Gregório de Matos, eu fui escrever depois uma biografia dele. Me pediram, depois do Boca do Inferno, 20 e tantos anos depois. Eu escrevi a biografia dele como se estivesse escrevendo a biografia de um ex-marido ou de um ex-amante. Né? As pessoas diziam, você foi amante dele. Disseram numa palestra, porque eu disse que eu vivia com ele, eu saía pelas ruas da Bahia com ele, eu entrava nas tabernas com ele, eu entrava até nas alcovas, né, de amor dele, porque a obra dele fala sobre tudo isso. Né? Então eu tinha essa experiência assim, tão íntima com o Gregório de Matos. Aí perguntaram, e o Padre Vieira? Eu falei, não, o Padre Vieira não, gente, pelo amor de Deus, não comprometam o Padre Vieira, ele era muito casto. Mas é isso. E a biografia, sabe, foi uma coisa assim, da minha memória mesmo. Era tão impressionante isso. Sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa tão velha, parece que eu tenho assim, 500 anos, porque eu vivi no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, XX. E eu acho que eu só não vivi no XXI, mas estou vivendo, né? E eu digo assim para o meu amigo Marco Lucchesi, né, que eu gosto muito dele, ele diz assim, Marco Lucchesi, você é o único escritor brasileiro que me barra em antiguidade, em velhice, porque você escreve sobre a origem do universo, você é imbatível em velhice. Então é isso, e eu me sinto em paz na minha consciência, sabe, com todos esses personagens, mesmo os malvados, né, que foram corruptos, como o Braço de Prata e tudo, eu me sinto em paz com a minha consciência. Eu acho que eu tive respeito por eles, eu acho que valeu a pena, né? E tenho muita gratidão por eles também, né? Que eles me deram muito conhecimento, muitas palavras, muita vivência, né? Uma coisa maravilhosa. Eu acho que agradecemos, não é? E muito, muito obrigada. Acredito que todos, né, tenham aproveitado ao máximo essa conversa. Enfim. Obrigada, parabéns por esse evento maravilhoso, né, que está voltando a ser ao vivo, né, o calor das pessoas, isso é maravilhoso. E é uma conquista muito grande. Parabéns para vocês todos, né, dessa cidade linda aqui, do outro lado do país. Beijo para todos. E vou ficar com saudades daqui. Já falei para ela que vou voltar. Como Theo.